Olá pessoal, tudo jóia com todos vocês? Hoje nós temos aqui dois exemplos de carroceria, o qual eu vou falar para vocês um pouco sobre o Golf e o Gol. Então, o vídeo de hoje vai abordar qual é a similaridade que as carrocerias têm, um projeto alemão e um projeto Brasil, e também mostrar para vocês um pouco do quanto é igual, do quanto é padrão um trabalho de carroceria na Baidene Studio. Nós vamos abordar esses dois assuntos, vamos dar uma olhada no vídeo de hoje. Vamos lá então, projetos. Então nós temos aqui um Golf MK1 lançado pela Volkswagen Alemanha em 1974. Inicia-se aí então a saga do Golf, né? Haja vista que ano passado teve uma comemoração dos 50 anos, né? Dos 50 anos do nosso queridão conhecido a nível mundial, né? Isso aí nós temos certeza disso. Um carro que tem um formato quadradinho, igual nós chamamos o nosso Gol. As linhas do carro, elas são diferentes. Ela tem um rebaixo na lateral, rebaixo no capô, ele tem um teto mais alto um pouco que o Gol, ele tem uma construção de um carro hatch, o qual, no meu entendimento, o Gol foi um primo dele aqui no Brasil, mas ele não é igual, os carros não são iguais. Tem gente que fala assim, poxa, os dois são o mesmo carro praticamente. Ele tem uma similaridade em alguns componentes. Algumas coisas, quando ele está montado, lembra o instrumento, teclas de ventilação ar-condicionado, difusores de ar. Ele tem similaridades quanto aos trincos de porta, algumas coisas nesse sentido. Mas o Golf, mecanicamente, leva um motor transversal e um Gol um longitudinal. Os cofres são diferentes, a forma do corta-fogo é diferente. E a carroceria, como eu estou explicando para vocês. Já o nosso quadradinho, o nosso querido Nacional Gol, lançado em 1980, na versão a ar. Um motor 1.3, ou 1300, como queiram. Esse aqui é um GT 86. A carroceria é basicamente a mesma. Então, em 80, a Volks colocava o Gol no mercado brasileiro. O Gol, dá até para a gente ver na comparação, tem o teto mais baixo. Trata-se de um hatch, duas portas, assim como o Golf. Acho eu que o teto mais baixo dá mais esportividade do que o Golf. Quanto mais baixo o teto de um carro, mais esportivo ele fica. As linhas do carro, linha de capô, até as portas, o vinco, que lá no Golf é um vinco rebaixado, já no Gol é um vinco dividido, né, entre dois níveis. Abas de paralama, os dois têm abas de paralama, porém o Golf é bem avantajado, o Gol já é mais discreto, né? Então assim, a gente tem carrocerias que são diferentes sim, o conceito do carro é até o mesmo. Mas o desenho de carroceria, eles são diferentes sem sombra de dúvida. No caso do Gol, a parte interna dele, você tem uma diferença basicamente na parte do corta-fogo, o assoalho do carro sim, é bastante parecido. A parte traseira do assoalho do Golf tem um nível praticamente igual, e ele tem o step deitado, aliviando mais espaço para o porta-mala. Já o Gol, ele tem ali um rebaixo para acomodar o banco traseiro e um nível de assoalho do porta-mala com o step em pé, o que compromete bastante o tamanho do porta-malas do Gol. E aí vocês vão falar assim, poxa, Dani, por que o Gol não poderia ser assim também? Porque o Golf leva o tanque embaixo do banco traseiro. Né? Já o Gol não, o Gol leva o tanque lá atrás, ao lado do step. Então eles foram obrigados
a colocar o step de lado e o tanque, ou seja, acomodar tudo ali entre assoalho baixo e o tanque que fica na parte inferior. Já o Golf não, eles dividiram o tanque mais para frente, o step para trás e conseguiu fazer uma harmonia melhor. A gente nota algumas coisas similares no carro, quanto, por exemplo, olhando na parte traseira, como eu disse, eu não tenho a mínima dúvida que algumas coisas foram espelhadas, foram acompanhado uma linha de raciocínio parecida. A tampa traseira do Gol GT, no caso, leva esse cinza antrácito, né, uma cor que marca alguns pontos da carroceria do nosso Gol GT. Aí vem para-choque, algumas outras peças que acompanham esse cinza antrácito. Já no Golf, ele também tem a tampa traseira pintada. Esse carro é uma versão GTI, e ali nós temos uma versão GT. Então, a tampa traseira é pintada também, porém na cor preta. Essa faixa que tem entre lanternas, no Golf, não é original. Mas, num consenso com o nosso amigo TK, a gente imitou o Gol GT, que leva esse entre lanternas na cor cinza antrácito. Então a gente fez esse trabalho dos primos aí, transportando, né, essa ideia do GT para o Golf MK1. Caixas de roda e caixas de ar. No caso do nosso Gol, as caixas de roda são da cor do carro. No Golf, as caixas de roda são preta. Caixa de ar. Os dois carros levam um frisinho nessa linha, assim como o Gol também nessa linha. E ambos têm a caixa de ar pintado na cor preta, ambos com o bate-pedra. Então, notem que tem alguns detalhes que são iguais sim, né? Os furos, ele leva aquele frisinho que tem uns risquinhos no meio do design dele em ambos os carros. A parte da maçaneta, as maçanetas são muito parecidas. O alojamento da maçaneta do Gol e do Golf, elas são idênticas, na verdade. Só muda essa beiradinha aqui, que é um espaçamento para poder ajustar a maçaneta, mas se vocês notarem a ponta dianteira, onde vai aqui entra uma lingueta e aqui um parafuso. No Gol entra só a lingueta. No mais moderno tem um conceito desse daqui. Fixação dos espelhos. O espelho, ele tem uma base diferente, mas tem os pontos de fixação parecido com o do Gol GT, que fica mais embaixo um pouco. Mas notem que é oval, aqui é oval. E os retrovisores, eles são iguaizinhos. Né? Coisas que eu falei que alguns componentes assim montados, você fala, poxa, aí é igual. Mas a carroceria em si, diferente. Já na frente do carro, falando daqueles detalhes de pintura, o Gol leva essa parte de baixo cinza antrácito. O Golf não. Até porque o Golf tem um spoiler na parte de baixo e também uma questão de criação deles. Essa parte preta do Gol GT, a gente tem ela no centro e numa parte superior aqui do painel frontal. Depois com o capô aberto dá para ver melhor. No Golf, a gente replicou isso também com uma ideia do Thiago, em conjunto com nós. Nós fizemos isso daqui para esconder o preto do branco. Sabe aquela frestinha que você enxerga através do farol, da grade? Então a ideia é que não aparecesse nada, só faróis e grade ali presente e aparecendo. No Gol a função é igual. Se você tiver ali aquela travessa do centro pintada na cor do carro, então se você tem uma grade vermelha, né, no caso do GT, e lá dentro vermelho também, vai ficar uma confusão, talvez de design ali, o emblema da Volks, ele vai ter um fundo vermelho estranho. Então, optaram por fazer um fundo preto que desaparece. O que vai destacar? Emblema e grade, nada mais. Então, assim, detalhes de pintura, alguns detalhes de carroceria passando superficialmente, caixas de roda, ambos os carros têm bate-pedra aplicado nas caixas de roda. Então eles têm algumas particularidades parecidas na construção, mas no design ele é diferente. Mostrando um pouco do trilho dos bancos. O trilho dos bancos chama atenção. No Golf, a gente tem um assoalho até mais generoso, mais espaçoso do que o Gol. O carro tem uma cabine maior que o Gol, isso é um fato.
ele tem esses cabeçotes aqui, com essa travessa e os dois trilhos dos bancos. Tudo preso, fixo, soldado no monobloco do carro. No Gol, a gente tem uma coisa muito, muito parecida. Vamos lá dar uma olhada. Nós temos um conceito igual. A travessa muda um pouco, por questões de construção do carro e coisas do tipo. Vejam as bandejas do assoalho, o túnel e os trilhos. Os trilhos, esse cabeçote para prender, aqui vai o pino que trava o banco. Isso aqui é muito, muito igual, muito, muito similar. O Golf tinha teto solar. Então, imagine vocês já nos anos 70, né, com teto solar. Que legal, que bacana. Porém, esse teto, ele não levanta daquele jeito legalzinho de dar uma volta, só com a traseirinha levantada. O teto desse carro somente recua para dentro da carroceria. O teto está na lata e essas fitas de proteção em volta, porque esse teto estava muito danificado, muitos pontos de corrosão, principalmente dentro, onde é o mecanismo, onde ele tem algumas partes que são partes deformadas ou partes conformadas, né, da chapa dele, onde as roldaninhas correm, onde o mecanismo funciona. Nós tivemos que reconstruir esse teto solar e para isso ele foi montado agora, a carroceria está totalmente pronta, mas ele foi montado agora para que a gente veja os ajustes. Aqui ainda tem um desnível, aqui tem um desnível, então nós vamos ter que mexer nessa chapa, na fabricação desse teto solar, para deixar ele flat com o teto. Ele está com uma pequena dificuldade para fechar a parte traseira, por isso que nós temos essas fitas de proteção, que é muito importante na hora de você trabalhar e não estragar o carro que já está pintado. E esse ajuste, nós colocamos o teto, ele já recolhe, ele volta, mas ele tem que ter alguns ajustes de nível com o teto do carro, que vai ser feito na sequência agora. Então por isso que nós temos aqui o teto dessa forma. Então algo muito legal, né? O Golf já tinha um teto solar, o Gol não. Aliás, muita gente fala, né? Poxa vida, mais à frente um pouco veio o Cadete GSI, veio o Uno Turbo, veio o XR3 84 tem teto solar, 85. E o nosso Gol GT, GTS, GTI nunca teve um teto solar. Tem gente que até me falou, Deni, que tal a gente montar um teto, né? Nunca, porém tem uma exceção. Tem o Webasto Carmanguia, que foi montado nos tetos, nos Gol GTs, de 84 até 86, que eram colocados no próprio concessionário. Nós já fizemos um carro que tinha o Webasto Carmanguia, vamos fazer um segundo agora, um outro Gol GT 85, 86, não me lembro direito. Porém ele era cortado e montado na concessionária, diferente de uma peça dessa, né? Que já vem de fábrica, vem tudo bonitinho. Mais à frente, no GTS, já nem tinha essa opção de colocar um teto solar em concessionário. E outro detalhe que eu gosto muito é o fato de ser de lata. Como é um carro um pouco mais antigo, né, você fechou, ele fica ali contínuo com o teto. Se o nosso GT tivesse imagine como seria, né? Um teto vermelhinho, fechadinho, quer abrir, ele vai, né, te dar ali o lance de curtir um teto solar, ou fechado ele é discreto. Santana GLS também teve isso daí mais à frente um pouco. Então, nós temos aqui as carrocerias dos primos, né? O nosso Gol nacional e o Golf alemão. Então, para mostrar para vocês um pouco, né? O Golf branco, o GT vermelho, as principais diferenças de carroceria interna, de tamanho, um pouco de design, o que muda e o que não muda de um para o outro. É legal essa comparação, porque eu, pelo menos, penso assim, chama muita atenção. Quando esse carro chegou aqui, falei, poxa, vamos ver quais são os detalhes, né, que são iguais, que não são iguais, que eles conversam ou não conversam. Eu queria mostrar um pouco do cofre do motor, que tem diferenças totais em termos de projeto. Vamos lá, vou abrir os dois e a gente vai dar uma olhada. O varão de capô, nosso aqui por hora, é uma adaptação. Vamos achar um ponto de apoio aqui bem seguro. Aqui e aqui. E vamos no Gol. Ponto seguro aqui. Bom, vamos lá. Como eu disse, o projeto para começar a conversa aqui é longitudinal e lá é transversal. O cofre do nosso Gol
é menor, é mais espremido do que o do Golf. A gente vai comparar um com o outro. O varão de capô dos primeiros Gols eram colocados aqui, né? E você com a hastezinha abaixava e suportava o capô levantado nesse ponto. Ainda vai ser montado isso daí. Aliás, esse detalhe da caixa de roda morreu com o Gol. Nunca eliminaram isso daqui. A mesma caixa de roda, essa parte aqui, por anos e anos e anos. Então a gente tem as longarinas diferentes também. Ela vem fazendo um reforço na carroceria lá embaixo e abre as pontas. O que dá espaço para radiador de um lado, desse lado aqui. Desse lado não tem muita ocupação, exceto mais à frente que vem um compressor de ar e coisa do gênero. Suporte de bateria. Nós temos lá caixa de direção, preso no corta-fogo, hidrovácuo, entre outros componentes. Número de chassi, que é preso nessa parte do corta-fogo. Tem aquela parte anterior ali, onde se comporta ventilador, limpador de para-brisa e alguns componentes mais no cofre do motor. O conceito de fixar a suspensão, ele é diferente. Aqui vem um coxinho que apoia aqui por baixo dentro, então é mais fechado esse buraco, onde aperta o amortecedor, onde põe aquela tampinha e tal. Mas tem duas torres, né? Até que parecidas, a do Gol é um pouco mais quadrada, a do Golf é um pouco mais redonda. Vamos no Golf. Jogo dos 7 erros. Dá para notar já o quanto que é mais espaçoso, é mais aberto o cofre do motor do Golf. As longarinas são alinhadas, retas e até mais alta. Esses detalhes aqui, que até ficou muito bonito depois de pintado, só que é para deformar em colisão. Então cada ponto desse se torna essa sanfona aí, em caso de uma colisão, vai encolher para reter a batida, no caso. Esse carro, ele era um carro com uma carroceria muito íntegra, sem batida, sem nada. O GT também era muito, muito íntegra. O corta-fogo dele é recuado e vem com essa parte superior onde não tem número de chassi. Notem que não tem número de chassi. Vamos ver onde é o número de chassi do carro, que eu não me lembro, a gente vai procurar. Mas é diferente, ele é recuado lá para dentro. Tem essa chapa aqui na parte superior, que tem um desenho totalmente diferente. O motor aqui já é um transversal, suporte de câmbio, suporte de motor. A caixa de direção vai lá embaixo e os braços passam por aquele orifício das longarinas que fecha e faz estrutura com carroceria também. Então a caixa é presa aqui. Notem que é totalmente diferente, totalmente. Ele entra com bandejas, o carro, né? E lá não, no Gol nós temos um agregado mesmo, um subframe mesmo, temos um quadro embaixo, que com certeza isso dá uma dinâmica diferente de dirigir, estabilidade, isso, aquilo. Eu nunca dirigi um Golf desse. Quando ficar pronto eu vou dar uma volta nele com certeza. Mas não tenha dúvida que muda a dinâmica do carro em algum ponto. O suportinho de água do radiador é até parecido, né? Um com o outro. Vários furos onde passa uma série de cabos, conectores e coisas do tipo. A gente tampou ainda alguns que tinha aqui, porque esse carro vai usar uma injeção eletrônica, então programável, um motor diferente, então não precisa mais. As torres, como eu falei, né, elas têm um formato mais cilíndrico e ela usa um coxim bem grandão, bem diferente, ó, tá vendo? Ó? Aqui vai até preso, igual Passat. Então, eu vi as torres de suspensão dele, não é tão diferente, mas notem que onde prende a fixação, o trabalho com carroceria é diferente. O Golf já leva um radiador no meio, no centro. Tipo o Santana, mais ou menos. Santana quadrado, né? Então ele vai preso aqui nessa área, enquanto o Gol, como eu disse, leva um radiador só do lado. Então, notem as diferenças do projeto, né? Quanto diferente é. O varão do capô desse carro é daqui, aqui, que mais à frente o nosso Gol também ganha esse conceito de varão do capô, sai daquela estrutura, até porque o capô do Golf aqui não tem nada a ver a parte interna, nada a ver. E também o limpador do para-brisa, ou seja, aquela parte ali acomoda os mesmos componentes. E o Gol também tem aquele rebaixinho ali, que nós até abrimos no Gol GT, que ele vai ter ar-condicionado. Então o cofre, então, por causa de projeto, né, tudo diferente. Radiador, posição do motor, posição de caixa de direção. É um carro que tem diferenças, sim.
Isso daqui, olha que interessante, vamos fazer um fechamento aqui. Olha essa peça que é o trinco do capô e olha do Gol. Que legal, né? Essa é idêntica, 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 idêntica. Então, alguma coisinha ou outra, né? Elas são idênticas. Então, qual que é a base, né, do nosso bate-papo de agora aqui? O quanto é similar, né? O que é diferente, o que não é? O que oferece de carroceria? Dá para ver esses suportes, essas prévias de montagem. O que vai receber um carro daquele? O que recebeu isso daqui? Ali temos um projeto lançado em 74, aqui um lançado em 80 no Brasil. O Brasil sempre teve um delay, né? Hoje mais globalizado as coisas, mas sempre teve um delay. Então esse carro, para ser lançado em 74, será que ele começou em 70, 69? Aqui a gente ouve falar de 78, 77, o começo dos protótipos dos Gols. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu achei bem interessante, bem legal. Acho que é um bom aprendizado para nós, né? Fazer uma comparação entre o Golf MK1 e nossa primeira geração do Gol também. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para os próximos, hein? Valeu! Pessoal, vídeo apresentado, o vídeo acabou. E vamos falar do bônus de hoje, né? E esse bônus vai ser um pouquinho mais extenso. Eu queria mostrar para vocês a qualidade, o foco do trabalho da Baidine Studio na execução das carrocerias. Nós temos duas carrocerias aqui, uma nacional, uma importada, isso pouco tem diferença, e aproveitar as duas juntas para a gente fazer um comparativo e olhar o quanto é igualzinho, o quanto tem primor, o quanto tem qualidade, o quanto tem que ficar do jeito que nós abrimos as portas para fazer. Então vamos dar uma olhada um pouco no cofre, dentro, por fora, para que a gente veja o trabalho que a Baidine se propõe a fazer. Vamos dar uma olhada nos cofres. O Golf, ele não tinha uma pintura tão primorosa dessa. Ele é um carro base sólida, pintura sólida, assim como o Gol. Porém o Gol, ele mostra até um preenchimento de pintura, quando o carro é na pintura, nas cores pintura sólida, melhor que desse Golf. Aqui nós optamos por fazer um trabalho de pintura bem generosa e aplicamos um verniz para que ele possa receber o motor, né, que é um motor que vai ser bem elaborado, é um carro customizado, bem como o capô também, uma aplicação no verniz bem generoso para que dê vida, dê beleza no carro. Já no Gol, quando o carro é de pintura sólida, ele é bem pintado por dentro, mas talvez não com tanto preenchimento, com tanta harmonia no verniz igual a gente faz aqui na Baidine Studio. Então é possível ver no vídeo aí que tá brilhando, tá bem legal, ele tá preenchido de material, não tem preguiça de aplicar o material no carro. Painel frontal, o capô por dentro. Existe essa parte do Gol GT que é feito, né, nesse preto fosco, assim como essa parte do meio, todos os detalhezinhos são muito bem cuidados. A parte cinza antrácito do carro, a cor fiel, o verniz fosco, nessa lateral existe um ponto correto para arrematar esse corte do que é cinza antrácito, do que é da cor do carro. Depois vem um spoiler bigodinho na frente aqui, fazendo a finalização da parte cinza antrácito. Dentro do carro, vamos dar uma olhada dentro do carro. Toda a parte interna, pintada. As peças são tratadas por dentro antes, porque foi feita a decapagem por imersão. Nós temos uma pintura bem elaborada, também porta, essa parte dianteira do corta-fogo e onde fixamos o painel. Geralmente aqui dentro é mais um borrifo de tinta originalmente. Então a gente procura caprichar um pouco mais. Utilizamos uma manta asfáltica aluminizada automotiva. É uma manta muito nobre, flexível, moderna, não desplaca a pintura em cima do filme de alumínio, que ela já vem completa. Nós detalhamos essa parte onde vai
Os bancos. Por que é preto, Deni? Para dar uma disfarçada, uma diluída com o carpete. E original é assim. Quando você monta o carro, o carpete é preto, os trilhos dos bancos ficam disfarçados. Se fosse vermelho, ia aparecer, né? Vermelho com preto aparece muito. Imagine um branco, entre outras cores. Então isso é original. Essa parte traseira aqui também. Esse é o suporte do banco. E tem um vão, né, no Gol GT, em que aparece a lata. Então ele também tem esse borrifo de tinta preta. Mantas, todas recortadinhas com molde no padrão original, no banco, os 4 pisantes, o túnel e a do porta-malas também. O teto a gente pinta as bordas e o meio fica na cor do epóxi, seguindo assim uma linha original. Fica bacana, fica bonito. E outra, uma aderência legal para poder colar um feltro que vai no teto do carro. Como eu disse, as portas já também todas bem preenchidinhas, os cantinhos, tudo feitinho. Então, pintura interna. No Golf, ô Deni, como que vocês sabiam essas mantas, a posição, o corte? Antes do carro ser desmontado, como tinha... Isso aqui é muito ruim de tirar nos carros, na verdade. Como estava no lugar, exceto algum ponto falhado ou outro, foi possível tirar moldes e colocar as mesmas mantas do mesmo padrão em todas as partes de túnel, de caixas de rodas, 4 pisantes. Não tem aqui, né, o que gera até um pouco de vibração na carroceria. Tem lá no porta-malas também, no fundo da caixa de estepe, e 2 recortes na caixa de roda traseira. Essas mantas têm uma função de eliminar vibração, ruído de chapa. O carro anda mais silencioso de uma forma que a gente nem percebe muitas vezes, mas anda. Tem gente que quando fala, pô, esse carro é abafadinho. Isso é um sinônimo disso daí. Mas notem, né, toda a parte de pintura do carro. Já no Golf, a gente aplicou uma tinta já com um grau mais acetinado. Dá para notar que ele está um pouco mais fosco por dentro. Porém, tudo preenchido também. O teto. Nesse caso, a gente acabou pintando a bandeja do teto solar e o teto do carro no branco original dele, porque seguia uma linha de como ele era. Os cabeçotes dos trilhos, mesma coisa. A gente fez um trabalho igualzinho, sem papelar nada, o compressorzinho, ar baixinho, para que tire também o disfarce do carpete com os trilhos dos bancos. As portas, todas bem pintadinhas, bem preenchidas. Essa parte aqui aparece, então tem que estar igual a lata por fora. Golf e Gol, pintura interna. Pintura do carro. Esses carros ele tem o famoso casquinha de laranja, né? Então forma aquela textura que parece muito com uma casca de laranja, por isso que tem esse apelido. Aqui na Baidene isso aí é construído, isso é feito de uma forma com muito conceito, muito critério, técnicas, materiais, e você tem que deixar esse alaranjadinho pronto na hora da aplicação, porque depois na hora de polir, o que eu digo é o seguinte, que o polidor vai dar um acabamento no que o pintor entregou. Se você tiver que ficar pegando muita sujeirinha, você tiver escorridos, entre outros detalhes, ao você remover essas partes, esses detalhes, pode ser que fique um buraquinho liso, craterinhas, né, aqueles monte de furinhos, que é uma contaminação. Aquilo ela não pode acontecer, senão você vai ter que lixar pontinho, 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 com um monte de bolinha lisa e vai estragar a laranjadinha do carro. A forma de fazer o teto, que o teto está nessa posição, né, horizontal, e a lateral vertical, capô pinta também vertical. Então, toda uma forma de aplicar, de fazer, né, ao fazer uma aba de paralama como essa, para que o carro fique todo homogêneo, casquinha de laranja. No nosso polimento aqui a gente pega umas sujeirinhas, é uma quebradinha de lixa assim, polimento. E o alaranjado está lá, sem cortar o material, para que ele acabe ficando meio liso ou com efeito meio martelado. E também estrague a beleza da proposta desses carros dos anos 80, que, meu, o alaranjado neles é algo assim, muito presente. Ele é um pouco mais gordinho do que os carros atuais, né? Hoje o alaranjado é muito fininho, aqui é um pouco mais grosso. Sem exagero, obviamente. Então o Golf,
um comparativo que acho que dá para a gente ter uma noção, o Golf já foi feito o pré-polimento. Quando a carroceria desce, vem do galpão de funilaria e pintura e desce, a gente faz um pré-polimento. O que é isso? É polir o carro desmontado, para que a gente possa inspecionar a pintura e também ter acessibilidade em todos os cantinhos, né, de uma forma bem homogênea. Os polidores aí sabem, né? Muitas vezes você vai, como você vai polir uma parte dessa? Você vem até aqui com o polimento e aqui você interrompe, né? Porque aqui é muito difícil de polir. Então o Golf ele já tem pré-polimento, o Gol GT não. Tem gente que vem aqui até olha e fala, puxa, mas nem precisa polir, né? Devido ao grau de acabamento que já sai o carro. Casquinha de laranja aqui, casquinha de laranja aqui. Então ele sai assim, limpão, pouquinha sujeirinha, cata uma ou outra, não tem escorrido. E aí agora o Gol passa por o pré-polimento, assim como o Golf já está feito. Então notem harmonias de vinco. Vídeo é meio complicado, né? Mas dá para ter uma noção. Ao vivo é cores que a gente sabe o que é na íntegra mesmo uma construção de uma carroceria. Mas é legal que dá para ter uma noção do seguinte conceito, o quanto igual é. Tem que ser todos os carros iguaizinhos, feito com o mesmo controle, com o mesmo primor, com o mesmo detalhe. E pintura é algo cirúrgico, né? Ele tem que, desde a limpeza até o trabalho todo o trabalho de aplicação da tinta, verniz, etc, 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 os conceitos que cada pintor usa, ela é muito cirúrgica. Ou faz, ou não faz, para ficar num nível de excelência igual esse daqui. Então, esse é o nosso bônus, o trabalho da Baidene Studio, seja numa carroceria no nosso Golf, seja na carroceria do Gol, ou outros carros que estão aqui dentro para a gente fazer. Um abraço, muito obrigado, até! Love Miami.